Olá! Bom, na atividade que eu propus para vocês no blog, eu apresentei uma primeira animação, onde você tinha um bloquinho de madeira, um carrinho de madeira, que conduzia uma pequena esfera sobre ele, numa concavidade rasa. Então esse carrinho parava bruscamente quando batia no obstáculo. E eu perguntava o que aconteceria com essa esfera, ou com essa bolinha, quando esse carrinho parasse bruscamente. A animação é a seguinte. Na segunda animação, eu procurei representar o mesmo carrinho, só que agora visto de cima, e ele começa a fazer uma curva bruscamente. E eu pergunto então o que aconteceria com essa esfera que o carrinho conduz quando ele começasse a mudar de direção. A animação é a seguinte. Eu preparei então essa aula para a gente poder aprender sobre um conceito fundamental na física. E para falarmos desse conceito, ou para começarmos a falar desse conceito, nós vamos começar com um pouco de história, ok? Então vamos lá. Para Aristóteles, que viveu na Grécia Antiga entre os séculos 4 e 3 a.C., além dos movimentos naturais, como por exemplo a queda livre, qualquer outro movimento que ele chamava de violento ou forçado só poderia existir enquanto uma força atuasse sobre o corpo, estivesse atuando sobre o corpo. Ora, hoje nós conseguimos compreender esse pensamento de Aristóteles, já que vivemos num mundo onde as forças resistentes, como o atrito, resistência do ar, estão por todos os lados. Mas naquela época ele não considerava essas forças. Então, hoje nós conseguimos compreender o pensamento de Aristóteles. Jean Buridan, filósofo e religioso francês que viveu entre os séculos 13 e 14 da era cristã, ele propôs a ideia do ímpetus, que se aproximava bastante da ideia da inércia que veremos a seguir. O italiano Giordano Bruno, que viveu na segunda metade do século XVI e também morreu no final do século XVI queimado pela Inquisição, propôs a ideia dos referenciais inerciais, não exatamente nesses termos, mas já foi um avanço significativo em relação à mecânica. Galileu Galilei, um italiano que viveu entre os séculos XVI e XVII, escreveu sobre experimentos, possivelmente imaginários, em que mostrava que ele já tinha a ideia da inércia, embora não exatamente como nós conhecemos hoje. Com o filósofo, matemático e físico francês René Descartes, foi que a ideia da inércia tomou a forma que nós conhecemos hoje. Bom, segundo ele, nenhum corpo poderia mudar o seu estado se nenhuma ação externa atuasse sobre ele. Ou seja, se um corpo estivesse em repouso, ele mesmo não poderia sair desse estado. Uma força externa deveria atuar para tirá-lo do repouso. Ou se ele já estivesse em movimento, ele também só poderia modificar esse movimento se uma força externa atuasse sobre ele. Então, é a ideia exata que nós temos da inércia atualmente. Ou seja, se um corpo estiver em repouso e nenhuma força externa atuar sobre ele, ele permanecerá em repouso. Agora, se ele já estiver em movimento e nenhuma força externa atuar sobre ele, ele permanecerá em movimento porque é a tendência dele manter a velocidade que ele tem. Apesar de René Descartes ter chegado ao conceito da inércia, é Isaac Newton que é lembrado quando falamos desse princípio. Newton é um inglês que viveu entre os séculos 17 e 18 e que chegou à conclusão de que o corpo manter a sua velocidade é só um caso particular de um outro princípio que nós vamos falar adiante, ok? Mas como enunciar a inércia? Então vamos lá. Quando pensarmos na inércia, temos que ter em mente duas ideias. A primeira, todo corpo tende a manter a sua velocidade vetorial. Para que a sua velocidade mude na intensidade e ou na direção, é preciso que uma força resultante atue sobre ele. Devido à tendência de manter a velocidade vetorial constante, um corpo sempre apresentará dificuldade para mudar sua velocidade enquanto uma força resultante estiver atuando. Devido à inércia, a tendência dos corpos em manter a sua velocidade, é importantíssimo o uso do cinto de segurança nos automóveis e mesmo nos ônibus, já que se acontece um acidente e o veículo para bruscamente, a pessoa
deixa de seguir para frente, evitando que bata no painel ou seja lançada para fora do veículo, bem como o encosto de cabeça no automóvel, que numa colisão traseira pode evitar uma sequela na cervical quando o pescoço é lançado rapidamente, a cabeça é lançada rapidamente para trás. Embora eu quisesse mostrar vídeos reais com acidentes, com pessoas que não usaram cinto de segurança, eu acho que não é apropriado aqui, então eu prefiro usar esse vídeo para mostrar a importância do uso do cinto de segurança para que a família permaneça viva em caso de um acidente.